todos olhavam para o gigante, e se olhavam para o gigante, ele era o problema, ele atraiu atenção, ele é grande, ele tem armadura, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lanças, ele tem auxiliar, e todos ficam com... Davi olhou, avisa o gigante, é gigante ele, né? Que eu vou matar ele, porque eu tenho algo que ele não tem, eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus em Cristo Jesus, amém? Então pare de olhar para o gigante. O Deus de Davi é o seu Deus. Então, querido, amém, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. É sempre um grande prazer poder estar aqui. Essa também é a minha igreja. Pastor Paulo foi o homem que Deus usou para me consagrar como pastor, e eu sou muito grato. Eu quero conversar com vocês hoje sobre romper limites, sobre atravessar as adversidades, superar as coisas que tentam roubar a sua atenção. Uma das coisas mais preciosas que temos ou são as coisas cujas quais vamos oferecer a nossa atenção. Um mosquito não te incomoda sem antes conseguir atrair a tua atenção. Ele pode estar um tempão, mas se tu escutou, levanta e mata o mosquito, porque ele conseguiu roubar a sua atenção, aquela goteira. Eu estou falando de coisas tão pequenininhas, que se conseguir chamar, atrair a sua atenção, parece que tudo ao seu redor perde o significado, tudo ao seu redor se torna inferior. Mesmo que seja grande, mesmo que seja forte, se alguma coisa atrai a sua atenção, faz você focar nela, automaticamente você fica neutralizado para reagir. A atenção é tão precioso que é uma das grandes armas de um ilusionista. O ilusionista trabalha atraindo a sua atenção. Quando um mágico faz assim, com essa mão, é porque a ilusão está acontecendo na outra. Hoje nós vemos pessoas sendo neutralizadas em seu poder de reação, porque foram atraídas, passaram a prestar atenção no problema, passaram a oferecer a dificuldade, ou transformar a dificuldade, a adversidade, o problema, a crise, a dor, como sua atenção. Mesmo que o ambiente esteja frio, se você for capaz de não prestar atenção no frio, o frio diminui. Entenda que uma das coisas que você tem preciosíssimas é o poder de prestar atenção em algo. Se o mal atrair a sua atenção, se a dor atrair a sua atenção, se a crise atrair a sua atenção, isso é tão forte. Deixa eu mostrar, eu não vou usar, não é esse texto que eu vou pregar, mas me permita dar alguns exemplos aqui femininos. E o primeiro deles, se você tem uma Bíblia, abra aí para mim em Gênesis 21, verso 19. Eu acho que é isso. A partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21, 15. Quando acabou a água da vasilha,
A minha tradução é um pouquinho diferente. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi assentar-se perto dali, à distância de um tiro de uma flecha, porque ela pensou: eu não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. O texto diz no verso 17 que Deus ouviu o choro do menino e um anjo do céu chamou Agar, ou seja, a mulher que estava sentada, a mãe do menino, e disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, você pode ler o verso 19 para mim? Então, Deus fez o quê? Deus fez o quê? E o que aconteceu? E ela viu o quê? Um quê? Preste atenção em mim aqui agora. Olhe bem. Essa mulher tem um problema. Sua prole, seu filho, seu futuro está com ela e a água acabou. Os dois estão perecendo de sede. Olhe bem. E ela sabe que não tem água. Tem água, sim ou não? Sim ou não? Ah, não? Não tem? Então o que ela viu? O que ela viu? Tem água, sim ou não? Mas ela viu? Ela tem um problema. O problema é que na visão dela, ela foi posta para fora de casa, o homem abandonou ela, e agora ela está com o filho dela no deserto para morrer de... A situação é tão convincente que atraiu a atenção dela a ponto dela não conseguir enxergar a solução que está perto dela. O texto não diz que Deus fez aparecer uma fonte. O texto diz que Deus abriu os olhos da mulher para ela ver uma fonte que já estava lá. A fonte não apareceu, a fonte estava lá, mas a atenção dela estava tão focada que a vida acabou, que o menino morreu, ou que vai morrer porque não tem água. Então, ela já deu como perda. A crise atraiu tanto a atenção dela, que ela chegou à conclusão que não tem mais solução. Deixa o menino para morrer e começa a chorar. O anjo aparece e diz: você está chorando por quê? O texto não diz que ela responde, mas ela poderia falar: por quê? Eu não tenho água, estou no meio do... e nós vamos morrer de... Aí os olhos dela abriu. E ela olhou, o que tinha? Pois é. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes o que você está atravessando chamou tanto a sua atenção que convenceu você de que não há solução. Convenceu você que não tem mais jeito para você. Por mais que nós venhamos a falar para você que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que o milagre, você está sofrendo tanto que você diz: morreu, meu casamento morreu, minha empresa morreu tudo, acabou. Não dá mais para segurar, explode coração. O grande problema é que às vezes a dificuldade atrai tanto a sua atenção que ela convence você do que Deus está tentando te dizer. Ou melhor, convence do contrário, porque Deus está dizendo que você vai vencer, que você é campeão, mas a mulher não. Ela olhou e falou: vou morrer. E a água está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas ela vê?
A solução está mais perto de você do que você pode imaginar. Mas o problema é que você diz o que? Pastor, não está, porque eu não estou. Não é porque tu não está vendo que não está. Eu já preguei isso aqui diversas vezes. Eliseu e Geazi. A casa de Eliseu está cercada porque uma orientação do rei da Síria envia uma tropa para cercar a casa de Eliseu. Amanheceu, o garoto que trabalha com Eliseu abre a porta e o que ele vê? Um exército da Síria cercando. O menino ficou doido quando viu. Os caras tudo armados, pensa, cercando a tua casa. O garoto falou, puxa vida, negócio de andar com uma companhia, agora eu vou de bucha. Não é verdade. O menino, quando olhou, o que o problema fez com ele? Atraiu a sua? Atraiu a sua? Então, o que o menino disse? Morri. É ou não é? Eu acabei de morrer. Um exército está cercando a casa que eu estou, e um exército é grande, os caras estão tudo armados, feroz. Morri. Enquanto ele está lá na porta tremendo, falando, poxa. Ele está acompanhado de um camarada, de um profeta que sai e olha na porta assim, ó. O menino tinha um problema, sim ou não? Qual era o problema? Lá fora tem um. Eliseu tem um problema, sim ou não? Lá fora tem um. O exército para o menino é o mesmo exército que está para o Eliseu, porque não é só tu que tem problema. O Eliseu que está do teu lado também tem. Talvez hoje você está sentado aí, está vendo a pessoa rir do seu lado, e você não sabe que o seu problema é fichinha perto do dela. Você está com a dor de dente e ela com câncer. Seu marido deixou uma toalha molhada em cima da sua cama e o outro está pegando a vizinha. Nós não temos, às vezes, dimensão do problema e da vida do outro. Então, nós nos vitimizamos. O exército que está para o menino é o mesmo que está para Eliseu. Sim ou não? Sim. A diferença é que ali tem um menino e um homem. E meninos reagem como meninos na hora de lidarem com problemas. E pessoas maduras reagem de forma madura na hora de enfrentar seus problemas. Quando o menino vê o problema, ele fala, meu Senhor, o que faremos? Quando o homem de Deus olhou, ele olhou, a mente do garoto está capturada pelo problema. Então o menino está. Eliseu, ele devia estar com medo, sim ou não? Sim ou não? Claro, porque gente madura também tem medo. Só não deixa o medo te neutralizar. O medo roubar a sua atenção. Ele olhou e deve ter falado, nossa, negócio de trazer informação do céu para a terra, X9 de Deus, deu ruim. O menino está tremendo, Eliseu está tranquilo, por quê? O problema capturou a mente do menino, mas não capturou a mente do profeta. E o profeta começa a ver coisas que o menino não vê. E o profeta vai começar a falar com o menino. E o profeta diz ao menino que treme assim, calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão. E o garoto deve ter falado, quem é que está com nós aqui? Você está com mais medo que eu?
E agora vai acontecer algo sensacional. O profeta recebe uma revelação, mas ele transfere uma informação. Porque na vida você pode viver de revelação ou de informação. Você consegue entender isso? Quando Eva come o fruto, acontece alguma coisa? Porque o que Eva tinha a respeito da situação era uma revelação ou uma informação? Uma informar? Quem tinha revelação? Adão. Quando ele come, que o negócio gera problema. Quando Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto, mas Josué é servo de Moisés. O que Deus está dizendo é que Moisés recebia a revelar e Josué tinha a... Quando Moisés morreu, o que Deus disse a Josué: está na hora de você parar de receber e informar e passar a viver, revelar. É isso aí. A informação pode ser contraditória, mas a revelação é que você tem que ficar de olho no que Deus está falando a respeito do que você está vivendo. O menino está olhando e Eliseu falou: calma, garoto, calma. E o menino não consegue ver. Deus diz a mesma coisa, né? Ou melhor, Eliseu diz a mesma coisa para o menino que o anjo disse para a mulher: Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver. Quando o menino olhou para trás, gente, depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O menino olhou para trás, atrás dele estava assim de carro, cavalo e cavaleiro de fogo. O menino estava assim, ó. E Eliseu falou: abre os olhos, eu imagino. Ele já estava aí, Eliseu, eles? Por isso que você está tranquilo assim, né, Eliseu? Eu não estava vendo, não. Ah, vocês vieram me pegar? Então agora vem, exército da Síria. Eu não tenho mais medo. Chega aí, cavaleiro de fogo, fica aqui. Se o problema captura, se você diz que seu casamento acabou, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Acabou. Aliás, é muito engraçado. Esse dia um cara falou comigo assim: pastor, meu casamento acabou. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou. Eu falei: não acabou. Ele falou: acabou. Eu falei: acabou. Ele falou: não acabou. Não acabou. Eu posso falar que acabou, o senhor não pode falar que acabou, não. O senhor pega para a família, ainda tem jeito no meu casamento, pô. Aí parecia que o que estava acabando era o meu. Que o cara já estava querendo me convencer que não acabou. Às vezes nós temos que mudar um pouco a ótica das pessoas para elas conseguirem atrair e posicionar sua atenção no lugar certo. O texto diz, 1 Samuel capítulo 17, versículo 24: e quando todos os homens de Israel olhavam para o gigante, sentiam, porque o gigante atraiu a sua... Então os caras estão com medo. Davi chegou. Enquanto todos olhavam para o gigante, e se olhavam para o gigante, ele era o problema, ele atraiu atenção, ele é grande, ele tem armadura, ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lanças, ele tem auxiliar, e todos ficam com... Davi olhou. Avisa o gigante, que é gigante ele, né? Que eu vou matar ele. Porque eu tenho algo que ele não tem, eu tenho aliança com Deus. Você tem aliança com Deus em Cristo Jesus, amém? Então pare de olhar para o gigante. O Deus de Davi é o seu Deus. Então, querido, pare de olhar para o monstro, oh meu Deus do céu. Quem aqui é da época do Jaspion? Nossa, gente velho pra caramba aqui. Ultraman. Aí eu fui mais a fundo. O Ultraman foi logo depois do dilúvio. Isso. Se você lembra do Ultraman, ele tinha um monstro que era composto de... Você lembra? De que era feito o monstro do Ultraman?
era feito de lixo. Já era uma visão futura de que o mundo enfrentaria futuramente, né, a poluição como um verdadeiro monstro. Era uma coisa japonesa, né? Mas preste atenção, são lixos, são mazelas, são decepções que faz com que isso aconteça. Quando nós temos a nossa atenção atraída, e provavelmente hoje grande parte daqueles que estão aqui, vivendo seus dilemas, suas demandas, suas dificuldades, o diabo já atraiu a sua atenção para o seu problema. Qual é o seu problema? É o seu filho. Porque a situação que o seu filho está vivendo e o comportamento do seu filho, ela é mais forte do que o poder que Deus tem. E ela é. Se eu disser para você que o poder do diabo é mais forte que o poder de Deus, eu não estou mentindo. Se eu disser para você que a crise no seu casamento ela é maior que o poder de Deus, eu não estou mentindo. Porque isso é uma verdade para muita gente que posiciona a sua atenção nas artimanhas do diabo e potencializa esse poder, o tornando maior do que o que Deus disse a respeito. Quando pessoas olham para a crise do seu casamento e dizem para si mesma, ou para qualquer outro tipo de problema, o seu desemprego, a sua dívida, a sua doença, quando você olha para alguma coisa e fixa a sua atenção potencializando, você determinou que na sua vida, naquela situação que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando é maior que o teu Deus. Por quê? Porque roubou a sua atenção. E agora é que eu começo a pregar. Abra a sua Bíblia. E guarda esse texto que eu vou te dar agora. Marcos 7, verso 24. Outra mulher. Marcos 7, 24. Amém? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, ele não queria que ninguém o soubesse. Contudo, ele não conseguiu manter segredo da sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio, lançou-se aos seus. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava para que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixa primeiro eu saciar os filhos. Não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os. Olhe para mim agora. Uma mulher com problema. E aí me permito ovacionar o público feminino. Porque pensa num bicho forte, inteligente, hábil, a via de regra, certo? É mulher. Por exemplo, uma mulher com 39,5 de febre, ela levanta, bota os filhos para a escola, bota o marido para trabalhar, arruma a casa, faz almoço, recebe os filhos que chegou tudo sujo, lava a louça do almoço, arruma tudo de novo, prepara o ambiente para o marido chegar, dá janta a ele, faz amor,
toma um antitérmico e vai dormir. Sim ou não? Sim. O marido dessa mulher está com 37,5 de febre. Nossa, gente. A boca está amarga, dor na junta, que sem tudo. Nossa, deve ser uma pneumonia, tuberculose. Nossa, liga para a empresa aí que vou trabalhar hoje não. Sim ou não? Sim. Seu marido abre a geladeira procurando uma manteiga. Manteiga. Amor, a manteiga acabou? Ela grita lá de longe. Acabou não, está do lado do leite. Aí ele cai com a geladeira aberta. Leite. Nem estou procurando leite, eu quero manteiga, mas... Eu acho que acabou, querida. Vem ela lá de longe, olhando de uma forma fulminante para ele, assim, ó. A geladeira aberta. Ela pega sem olhar. O que o homem sequer conseguiu ver. Então o mundo feminino é sensacional. E quando eu olho para essa mulher também, porque ela está com uma filha que tem um, a menina está doente, sim ou não? Não, ela tem um demônio. Se fosse doença, curava com remédio. Ela tem uma dívida para pagar, sim ou não? Porque se fosse dívida, pagava com... Ela tem um na filha dela. Tanta filha dos outros. O demônio entrou em quem? Na filha da dona. Você está rindo dela? Quantas vezes você já perguntou, por que eu, Senhor? Porque na minha casa, na minha vida, na minha empresa, no meu ministério, por que, Senhor? Por quê? Por que sim? Porque chegou a sua hora de viver o seu problema. Mas você não deve deixar ele roubar a sua... Isso, roubou sua atenção, você se lascou. É ou não é? E a dona está olhando para a menina dela endemoniadinha. Essa menina está endemoniada. Rapaz, remédio não tira esse demônio. Eu vou lá procurar quem? Eu vou procurar Jesus. Ela é grega, é sirofenícia, nem judia ela é. Mas ela falou, a solução está onde? Está em Cristo. Pastor, eu vim nesse culto e sou católico. Não tem problema. Bota a sua solução em Cristo e resolve. Pastor, eu não sou nem católico, eu bato um tambor e degola a penosa. Pois é. Se funcionar, faça e resolva. Não estou zombando da religião de ninguém, não. Até porque nós estamos vivendo uma crise religiosa no mundo, mas principalmente no Brasil. Ó, não faz 2 semanas, 3 pastores, 3 o quê, gente? Foram presos, contrabandeando arma. Que isso? Você pensa que parou por aí? Parou nada, menino. Isso aí é só para envergonhar os crentes. O reverendo, na delação do Cabral. Sangue de Jesus, vou até fazer assim o sinal da cruz, em homenagem aos católicos. Destruindo a reputação do catolicismo. E se tu é espírito, tu pensa que tu vai ficar de fora? Lembra do Joãozinho de Deus?
Porque há um projeto e um propósito: acabar com a fé das pessoas, tirar a credibilidade. A gente olha para a polícia, tem credibilidade? Nosso judiciário tem credibilidade? Nosso sistema educacional tem credibilidade? E agora estão tirando do religioso. E Satanás está preso. O que eu estou olhando? Eu estou olhando alguém que precisa de uma solução. Ela não está nos remédios, ela não está no dinheiro, ela não está nos conselhos. Tem algo que transcende. E ela vai procurar alguém que pode resolver. Vai falar com quem? Com Jesus. O texto diz que Jesus, não sei se estava cansado, também não sou obrigado a saber tudo. Eu sei que ele não queria que ninguém o encontrasse. Jesus estava afim de ficar um momento a sós consigo mesmo. Isso é o que diz o texto. Entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse. Mas a dona tem ela tem o quê? Ela tem e o foco dela está em fazer o quê? Resolver E aí, meu filho, quando você quer resolver, não adianta ninguém se esconder. Ela descobriu que Jesus estava lá, e ela falou: eu vou resolver o meu, porque ele pode expulsar Quem é que pode expulsar o demônio? Quem é que pode expulsar o demônio? Então ela foi procurar quem? Quem pode resolver Por isso, pare de levar seu problema para quem não pode resolver. Isso só vai te trazer mais dor, ok? Pare de se lamuriar na fila do banco. Olha como é que está, muito prazer. Meu nome é Cláudio. Nossa, menino, estou sofrendo tanto. Tem gente que não pode ver. E muitos aqui estão rindo de si mesmo. Você acha que você está rindo só de mim? Muitas pessoas estão tão doentes que tentam dividir sua dor compartilhando suas lamúrias. A mulher foi procurar quem? Porque Jesus pode resolver o problema? Isso. O texto diz que Jesus não queria ser incomodado, descoberto. O que me impulsiona a acreditar que os discípulos estavam fazendo a segurança. Não pode entrar não. Jesus está aí? Tá, mas não vai atender não. Offline. Jesus está lá. Não vai atender? Não vai atender? Ninguém. Por quê? Porque a mulher poderia falar: também vim aqui, agora ele está aí, não quer atender. Também é Jesus, fala até que ele é Deus, está cansado, querendo descansar. Eu vou embora. Se ela vai embora, a menina dela fica. Isso, querido. Se você desistir, o que acontece com o seu problema? Continua onde ele? Então pare. Você vai encontrar percalço no caminho. Sim ou não? Sim. Isso, querido. Ela deve ter falado: ei, está aí? Falou: tá, mas não pode atender ninguém não, que ele está assim. A ceia já acabou, já atendeu tudo. A mulher deve ter falado: falhou, está aí, né? Mas não pode atender não, né? Tá, joia. Aí Jesus, tira a mão de mim, mano. Estou com a filha endemoniada. Eu vim falar com o senhor aqui. Estou com um problemão lá na minha casa. Os caras não queriam deixar eu entrar, o senhor estava escondendo. É rapidinho que eu vou falar com o senhor. Olha só, minha menina está assim, endemoniadinha lá em casa. E eu queria que o senhor libertasse ela. Jesus falou: dona, a senhora é grega, né? Pois é, eu não vim para os gregos, eu vim para o judeu. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os... Agora a dona vai embora. Agora vai, porque peraí, a dona já rompeu tanta coisa. E agora está falando com quem? Com quem que ela está falando? E Jesus chamou a dona de quê? Se alguém chama você de cadela, de cachorra, você reclama com quem? Com Jesus. Pô, Jesus, fui lá na igreja, lá o pastor Paulo me chamou de cachorro. Aquele não é pastor não.
pastor Cláudio também foi desagradável comigo, vim reclamar com o senhor. Sim ou não? Mas quando Jesus chama você de cachorro, você reclama com quem? Tu já está no Supremo. Não dá para subir mais de nível. Jesus olha para ela e diz aqui: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar pros cachorrinho. Agora a maioria de nós teríamos ido e muito chateado, e ia saindo falando mal de Jesus. Jesus só anda cansado, se escondendo, e ainda me chamou de cadela. Porque esse é o comportamento de pessoas que, quando vivem uma crise, prestam atenção no problema. Sua atenção é capturada. A mulher ouviu uma palavra dura, sim ou não? Mas o foco dela e a atenção ainda está onde? Onde? Lá na casa, onde tem uma menina que precisa de um milagre. Aí ela falou assim: sim, Senhor. Sim, Senhor. Cadela, eu, show de bola. Pode chamar, sou cadela, cão, como queira, né? Que alguns olham e dizem assim: mas pastor, o senhor está ignorando que essa era uma expressão comum, chamar uma mulher estrangeira de cadela, de cachorro, de cão. Ah, é? Comum? Sim, porque não foi tu. Jesus chamou a mulher de cadela, sim ou não? Sim ou não? E eu imagino, porque olha só, o demônio é onipresente, sim ou não? O demônio é onipresente? Não. Ah, bem. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. É muito visitante aqui na igreja. Pô, conhece pouco de Bíblia, meu Deus do céu. Deus é onipresente, sim ou não? Sim. O diabo é onipresente, sim ou não? Mas sua velocidade de comunicação é grande, muito maior do que a internet, pode ter certeza. O mundo espiritual se comunica rápido. Quando a mulher saiu de casa e falou para alguém, tomando conta da menina: fica com essa garota aqui, que eu vou falar com Jesus para expulsar o demônio dela. Eu imagino o demônio falando: vai falar com Jesus. Cara, eu vou sair hoje daqui. Expulsa o demônio. Puxa, podia falar com tanta gente, logo com ele. Mas você imagina, quando Jesus olha para a mulher e diz: não me é lícito tomar o pão dos filhos e dar pros? Eu imagino que algum demônio pode ter ido lá e imediatamente falou: vai sair não, maluco. Ele chamou ela de cachorro. Ela vai ficar revoltada e vai porque é o que a maioria das pessoas fazem quando sente um impacto de algo. Porque esse é o propósito: roubar a sua? Sim. Mas aí a mulher olha para Jesus e diz o quê? Pensa os discípulos, pensa se Jesus chama Pedro de cachorro. A mulher olhou para ele e falou: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa a migalha que cai dos... Cai de quem? Você pode ler o versículo seguinte para mim? Então Jesus disse o quê? Preste atenção nesse texto. A mulher disse: sim, Senhor, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem dos... Ok? Passou o tempo dela ter dito sim ou não? Sim ou não? O tempo que ela disse agora se tornou passado. E Jesus entra em cena e diz: mulher, por esta palavra, pode ir para a sua, porque o demônio já saiu quando? Se ele não expulsou. Quando Jesus toma a palavra, ele diz para ela que o demônio não está mais na filha, porque o demônio saiu quando ela começou a dizer: eu vim aqui para buscar meu propósito, minha atenção está focada na minha filha, eu sei o que eu quero, eu sei o que o senhor pode fazer.
Quando a mulher mostra a determinação, não foi Jesus que expulsou o demônio, foi ela. Foi ela, com a postura que ela tomou. Jesus foi claro, ele disse: pode ir para a tua casa que o demônio já saiu da sua. Saiu quando? Quando ela se posicionou e não se permitiu, certo? Que se saqueasse sua atenção mediante a circunstância que ela estava vivendo. Na verdade, gente, a meu ver, Jesus não está testando a mulher, Jesus está usando aquela mulher para dar uma lição em seus homens de confiança. Porque, você lembra? Os discípulos, vamos aqui, não muito longe desse texto, eles lutando para expulsar um demônio de um menino, e o demônio não saiu, sim ou não? O menino tinha o quê? Um quê? E a menina tinha o quê? Os discípulos conseguiram expulsar o demônio? A mulher conseguiu expulsar o demônio? Com a sua postura. Jesus disse: pode ir para a sua casa, e o demônio já saiu da sua filha. E ela então foi para sua casa, achou a menina deitada sobre a sua, e o demônio já a tinha deixado, ou já tinha saído. O que nós vemos aqui, queridos, eu preguei sobre isso ontem na igreja, a diferença de reino dos céus e reino de Deus. Mostrando que o reino dos céus é para onde vamos, o reino de Deus é aquilo que trazemos com Cristo. Na oração do Pai Nosso, Jesus não disse: nós vamos para o teu reino, ele disse sim, que venha o teu reino. Ele não falava do reino dos céus, ele falava do reino de Deus. O que é isso? É uma conexão, é um entrelace, sabe, da verdade de Deus se cumprindo na nossa vida. Não permita que suas dores, problemas e adversidades roube a sua atenção, porque se roubar, vai fazer uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas, 10 campanhas, 20 campanhas e nada acontece. Mas se você for capaz, e aqui eu sei que tem gente que já fez uma campanha e conseguiu vitória na primeira campanha. Quem já conseguiu isso aqui na primeira campanha, levante a mão. Isso aí. Mas quem de vocês aqui que já fez uma campanha e conseguiu vitória na primeira campanha, mas também já fez 2 ou 3 campanhas em prol de outro assunto e não conseguiu vitória ainda, levante a mão. Pessoas que conseguem ter êxito, muitas vezes, em um propósito, são as mesmas que às vezes não conseguem ter em outro, porque a intensidade do que elas enfrentam varia. É importante entendermos, e o que eu vim deixar para vocês aqui é nada mais, nada menos do que eu tenho buscado viver. Problema aparece? Aparece. Ele é grande, ele tenta atrair a minha atenção, me tirar o sono, me tirar o apetite, me tirar a paz, mas eu procuro, mesmo mediante as coisas grandes, que muitas vezes se levanta contra mim, a não perder a minha atenção. Os nossos olhos têm que estar em Cristo, a vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. Não perca a sua atenção em Deus por causa do tamanho do inimigo que se levantou contra você. O inimigo é mais forte que você, mas não é mais forte que o seu Deus. Amém?